Olá, meu nome é Alex Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui diante de um discurso da última conferência de maio de 2021, realizado pelo profeta Russell M. Nelson. E o tema do discurso dele é Cristo ressuscitou. A fé que temos nele moverá montanhas. Então, eu tive a oportunidade de estudar esse discurso e eu gostaria de deixar registrado aqui um resumo que eu fiz desse discurso. Nós vamos criar aqui no canal um tópico chamado discursos, onde sempre que eu estudar um discurso, eu vou poder resumir e deixar aqui registrado nesse tópico discursos dentro do canal. Bom, esse discurso, ele fala sobre a fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos à nossa disposição nessa vida. Tudo é possível aos que creem. Ele disse, nos últimos 6 meses, continuamos a enfrentar uma pandemia mundial. Fico maravilhado com sua resiliência e com sua força espiritual diante das enfermidades, perdas e isolamento. Então, nós estamos realmente vivendo esse momento de pandemia. Muitas pessoas aí perderam seus familiares, perderam amigos, assim como eu. Então, nós precisamos de muita força espiritual nesse momento de pandemia. E é exatamente isso que o profeta disse quando ele ficou maravilhado com essa nossa resiliência diante de todas as dificuldades, adversidades. E aí é um momento onde nós desenvolvemos muita força espiritual para continuar tendo fé em Jesus Cristo diante de tantos desafios. Falando em fé em Jesus Cristo, ele disse, a fé em Jesus Cristo é o alicerce de toda a crença e o meio pelo qual temos acesso ao poder divino. De acordo com o apóstolo Paulo, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui a imagem ao lado, tem a imagem aqui de um alicerce, né? Quando você vai construir um edifício, você precisa investir muito na sua fundação. Seja um edifício, seja sua casa, você precisa investir muito na sua fundação, nesse alicerce. Então, essa imagem aqui ao lado, embaixo, a gente vê esses alicerces, essa fundação desses edifícios, é o que exemplifica aí e é o que ele compara a nossa fé, né? A fé é o alicerce. E o poder divino é justamente o que está para cima do solo. Então, quando você vê essa casa aí do solo para cima, né, quando você vê esse edifício, ele exemplifica como o poder divino. Então, quanto maior a nossa fé, quanto mais forte é o nosso alicerce, quanto maior é o nosso alicerce, mais forte será o poder divino mais presente na nossa vida. Então, essa fundação ela precisa ser muito forte, que é a nossa fé. É a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós fazemos oração, principalmente em meio à pandemia, né? Nós fazemos uma oração para que a pessoa seja curada ou para que alguma coisa aconteça conforme a nossa vontade. Então nós fazemos uma oração, só que nem sempre as coisas acontecem assim. Nesse discurso o profeta disse que ele foi para Tonga e teve a oportunidade de viajar também para o Tahiti. E quando ele esteve em Tonga, as pessoas fizeram a oração para que a chuva parasse, né? Assim como no Tahiti, as pessoas fizeram uma oração para que a chuva parasse. E no Tahiti, quando as pessoas oraram para se reunir com o profeta, a chuva, o que aconteceu? A chuva parou. A chuva parou e a oração deles foram respondidas. E quando ele estava em Tonga, a mesma coisa aconteceu. As pessoas oraram para que a chuva parasse. E só que o resultado não foi o mesmo. A chuva não parou. Só que a demonstração de fé na cidade, no país de Tahiti, quando a chuva parou, ficou bem claro que o Senhor respondeu às orações daquele povo através da sua fé, onde a chuva parou. Já em Tonga, como não aconteceu a mesma coisa, a chuva não ter parado, a fé ela foi demonstrada por todas aquelas pessoas que ficaram debaixo de chuva, ouvindo a voz e as palavras do profeta. Então, a demonstração de fé, ela acontece independente desse resultado que aconteça. Então, muitas vezes nós oramos para que a chuva pare, ela pode parar,
e muitas vezes ela pode não parar, como foi nesses dois casos. Assim como muitas vezes oramos para um familiar nosso para que seja curado, ou que o Senhor o livre da morte, mas nem sempre isso acontece. Às vezes ele pode ser curado, pode haver um milagre, mas às vezes a vontade do Senhor é que ele vá, que deixe essa vida aqui e volte à sua presença. Então, a demonstração de fé é o mais importante, independente do resultado que aconteça. Ele disse, almas pede simplesmente que ponhamos à prova as palavras e que exerçamos uma partícula de fé. Sim, mesmo que não tenhamos mais do que o desejo de acreditar. Se tivermos fé como um grão de mostarda, seremos capazes de dizer a este monte, passa daqui para colar e nada nos será impossível. Então, ou seja, se nós tivermos uma fé, como uma partícula de fé, como disse Alma, né, no livro de Mórmon, e ele compara a um grão de mostarda, né, essa citação bíblica, se nós tivermos isso, nós seremos capazes de mover as montanhas. E aí ele fala sobre isso. O Senhor não exige uma fé perfeita para termos acesso ao seu poder perfeito. E ele faz uma súplica. Comecem hoje a aumentar a sua fé. Sobre isso ele fala também, por meio da fé que vocês têm, Jesus Cristo aumentará sua capacidade de mover as montanhas em sua vida, mesmo que seus desafios pessoais pareçam tão grandes como o Monte Everest. Então, ele é bem claro aqui, né, quando ele fala que através dessa fé que nós temos, o Senhor vai poder, ele vai aumentar a nossa capacidade de resolver os problemas. Então, ou seja, vamos aumentar a fé, vamos fortalecer esse alicerce, essa fundação, que a nossa capacidade de resolver problemas vai aumentar. Ele fala, suas montanhas podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades ou outros problemas pessoais. Então, ele compara a montanha com os tipos de problemas que cada pessoa pode enfrentar na vida. Então, essas montanhas de sofrimentos, de solidão, de desafios e problemas que nós possuímos na nossa vida, nós podemos resolver isso. E de que maneira? Ele fala assim, o Salvador nunca está tão próximo de vocês do que quando estão enfrentando ou escalando uma montanha com fé. Então, às vezes, estamos com um problema tão grande na nossa vida, escalando essa montanha de problema, mas é nesse exato momento que o Senhor está ao nosso lado. E Ele está mais próximo de nós quando nós estamos justamente passando por esses momentos de sofrimentos na nossa vida. E aí ele deu 5 sugestões para ajudar a desenvolver fé e confiança. Bom, a primeira, ele fala sobre estudar. Estudem. Então, se vocês querem desenvolver fé e confiança, ele fala, estudem. Então, quando você estuda, você aprende. Né? E quando você aprende, você passa a ser independente. E outra coisa, quando você aprende, é que vem a prova. Então, ou seja, você estuda, você aprende e depois vem a prova. Você vai aplicar todo o conhecimento que você obteve. Então, por isso que é importante nós estudarmos. Quando você aprende, você vira independente também. Assim como uma criança aprende a andar, ela não depende dos pais mais para carregá-la no colo para levar para um lado e para o outro. Então, o Senhor quer que nós sejamos assim também, independente. Para isso, nós precisamos estudar, aprender e estar prontos para a prova. A próxima sugestão que ele fala é acreditem. Não andem com pessoas que tenham dúvidas similares a de vocês ou que não fortaleçam a sua fé. Ele pede para que vocês possam acreditar. Acima de tudo, acredite. Escolham acreditar. Então, a gente vê muitos esportistas quando vão para uma Olimpíada, por exemplo, ele acredita, porque se ele não acreditar, ele nem vai para aquela competição. Então, ele acredita que ele pode. E é dessa maneira que nós temos que agir na nossa vida. Se você começa um curso, uma universidade, e você acredita que você pode chegar até o final, você vai finalizar aquele curso, você vai complementar a sua meta, completar a sua meta.
Então, ou seja, acredite e vai até o final. Que tem a ver com essa terceira sugestão que ele deu. Ele falou sobre ajam. Então, ou seja, agir. Você precisa fazer as coisas que você acredita. Então, se você acredita que você consegue, você precisa arregaçar as mangas e fazer as coisas. Então, tem a escritura em livro de Mórmon que o Senhor fala, abençoado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito. Então, aí que está a importância de nós fazermos as coisas. Quarta sugestão para aumentar a nossa fé e a nossa confiança é participem das ordenanças sagradas. Então, nós temos várias ordenanças sagradas na igreja. Uma delas é o sacramento, que está aqui à direita, e o Senhor pede para que nós participemos dessas ordenanças. Se fizermos isso, nossa fé será aumentada. Quinta sugestão, peçam. Eu tenho o meu neto, que eu já apresentei aqui numa aula anterior, que é o Luca, e quando ele fica pedindo as coisas para mim, e ele fica pedindo insistentemente, não tem como eu falar não, ou não tem como eu fazer as coisas que ele está me pedindo. Então, eu vou lá e faço aquilo que ele está pedindo. Então, o profeta ele disse para nós fazermos a mesma coisa com o Senhor. Peçam. Ele fala repetidas vezes. Então, muitas vezes pode ser que nós não consigamos a nossa resposta ou aquilo que queremos no primeiro momento, mas ele fala para não desistirmos. Continue pedindo, faça um esforço, demonstre um esforço da sua parte, continua pedindo repetidas vezes, que uma hora o Senhor vai responder às suas orações. Ele fala também no seu discurso sobre os pioneiros. Ele fala assim, será que quase 2.000 santos teriam morrido durante a jornada dos pioneiros se não tivessem fé em que o evangelho de Jesus Cristo havia sido restaurado? Então, será que essas pessoas morreriam, esses quase 2.000 santos, né, pioneiros aí que receberam a incumbência de trabalhar no início da igreja, né, após a restauração da igreja, realizar todo esse alicerce que existe hoje na igreja de fé, será que eles não teriam essa fé necessária em Jesus Cristo? Então, uma prova disso é que quase 2.000 santos morreram acreditando na restauração da igreja, na restauração do evangelho de Jesus Cristo. Será que eles não tinham fé? A fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos à nossa disposição nessa vida. Tudo é possível aos que creem. Sua fé crescente nele moverá montanhas, não as montanhas que fazem parte das paisagens que embelezam a terra, mas as montanhas de sofrimento em sua vida. E para finalizar, sua crescente fé os ajudará a transformar seus desafios em um crescimento e uma oportunidade incomparáveis. Então, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos do profeta para os nossos dias atuais, para poder começar a aumentar a nossa fé hoje, que possamos fazer isso. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse discurso do profeta, ele é apenas um resumo, que vocês possam estudar, aprender mais e aplicar em sua vida essas mensagens, esses ensinamentos. Deixa aqui seu comentário, o que você achou desse discurso, e se você quiser, clique aqui também no link abaixo, se você não é membro da igreja, para que você possa conhecer mais a respeito do Evangelho restaurado. E para finalizar também, curta essa mensagem para que mais pessoas possam ter acesso a esses ensinamentos. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço.